Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e eu estou fazendo esse vídeo agora um tanto quanto de surpresa, porque ele não estava na minha agenda de mídias, porque eu recebi um questionamento de uma cliente e isso me trouxe uma reflexão que eu achei importante dividir com o público, com as pessoas que me acompanham. Então, ela mandou uma mensagem, foi uma cliente que fez constelação há um tempo atrás comigo, e ela diz: Gustavo, eu tive alguns sintomas na minha constelação. Eu tive dor de cabeça, tontura, náusea durante a minha constelação. Ok, isso é normal. Só que o meu filho, depois da constelação, ele começou a apresentar os mesmos sintomas, só que de uma forma até mais aguda do que eu, tanto que ele não conseguiu sair da cama uma tarde inteira. Eu pergunto, né? Ou melhor, a cliente pergunta: é possível isso? Isso é da constelação? A primeira, o primeiro pensamento que me veio na cabeça, o primeiro insight, a primeira reflexão que me veio foi de que constelação familiar não é pronto-socorro. E facilitador de constelação familiar não é socorrista de SAMU. Ou seja, se você, depois, antes de uma constelação, começa a sentir algum sintoma físico muito forte, né, tontura, náusea, dor de cabeça, qualquer coisa, procure um médico. É possível que isso seja da constelação, mas não é provável. É provável que seja alguma coisa física sua mesmo, né? Ou de qualquer outra pessoa ao seu entorno. Então, primeira providência a fazer quando depois ou antes de uma constelação familiar surge um sintoma muito forte é ir no médico. Provavelmente é alguma questão física sua, fisiológica, que não tem a ver com a constelação, certo? Então eu peço, né? Sempre digo, não busquem a constelação como um tratamento de choque, como se fosse uma cirurgia para algo agudo que está acontecendo agora. A constelação é um processo, né? Ela é algo que tem um tempo, que tem um caminho a ser percorrido, como eu sempre venho dizendo nas minhas lives, nos meus vídeos, nos meus textos. Então, para questão de saúde, primeiro procure um médico, certo? Não coloque o seu constelador aí de confiança, o seu facilitador em constelação familiar em uma enrascada desse tipo. Mas, objetivamente, a questão, a curiosidade, né, a dúvida que essa cliente teve. Constelação familiar, ela pode causar sintomas em pessoas da família depois da constelação? É possível, não é provável. Ou seja, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Mas não é provável que isso aconteça, como eu disse ali no início. É provável que isso seja alguma questão física da pessoa. Mas voltamos ao, digamos, caso concreto da cliente. Ela constelou, viu uma questão, nós vimos uma questão muito forte de exclusão em relação a um antepassado e nitidamente havia um bloqueio da mãe, da cliente. Talvez algo muito forte, algum sentimento, alguma dor muito forte bloqueava ela de externar seus sentimentos de uma forma mais visível, a não ser por esses sintomas físicos que ela disse, né? O que acontece? Muito provavelmente ela está passando por algum processo dolorido, alguma coisa lá dentro dela que seja tão dolorido que se ela colocar aquilo para fora, ela vai sofrer. Talvez seja um processo necessário que ela tenha que encarar isso para que esse padrão de comportamento que ela trouxe, que ela gostaria de mudar, se estancasse ali na vida dela e também para os descendentes dela. Enfim, o que muitas vezes acontece é que quando pai ou mãe passam por um processo difícil, pode ser uma doença, pode ser um destino difícil, pode ser uma dor, né? Pode ser algo que o pai ou a mãe internamente, inconscientemente tem que fazer e que seja doloroso fazer. A alma ou inconsciente do filho sente isso, tem esse sentimento. Papai ou mamãe estão sofrendo, ou papai e mamãe podem sofrer. Então, por amor, a criança se coloca no lugar da mãe. É como se a alma dela dissesse: mamãe, papai, eu vou no seu lugar. Eu sofro para que você não precise sofrer.
Eu encaro esse destino para que você não precise encarar. É a lealdade da criança, né? Eu costumo usar muito a analogia do garotinho que está andando de carro com o pai, de carona com o pai, fura o pneu do carro, e o menininho ali de 3, 4 anos, ele quer ajudar o pai, porque ele ama o pai, quer ou ser igual ao pai, ser tão forte quanto o pai, ou quer ajudar o pai por amor, e ele vai lá e tenta carregar um pneu sozinho. Isso é muito para ele, mas por amor ele tenta se sacrificar. Por amor ele faz esse esforço para que aqueles que ele ama, pai e mãe, ou qualquer antepassado, não sofram aquilo que ele sofre. Então o ideal é, quando a gente verifica isso, que um filho ou uma filha se sacrifica por um pai ou por uma mãe, o primeiro passo é esse pai ou essa mãe olhar para essa criança, pode ser internamente, não precisa olhar para ela, né, fisicamente, mas ter a postura interna de dizer para essa criança: eu sou o pai, eu sou a mãe. O grande aqui ou a grande aqui sou eu. E quem carrega isso sou eu, e quem faz isso sou eu. Você é muito pequeno para isso, e eu libero você disso. Então, às vezes acontece, sim, né? Como eu disse, não é provável, mas é possível que depois de uma constelação, o filho ou a filha tenha sintomas parecidos com o pai ou com a mãe, porque ele quer aliviar a dor da mãe, aliviar a dor do pai. E muitas vezes essa dor ou esse sofrimento, esse processo difícil é exatamente isso que a gente precisa encarar para crescer. Esse sim, algum antepassado, esse sim, algo que aconteceu lá atrás, que é algo que a gente precisa fazer. Porque senão a gente vai ficar negando o passado e no nosso lugar, no lugar do pai ou da mãe, vamos sacrificar os nossos filhos, como talvez pode ser que nós, né, na posição de pai ou mãe, estejamos nos sacrificando, nos colocando a serviço, nos dando a serviço por amor aos nossos pais, por uma lealdade aos nossos pais, e por aí vai. E é assim que os padrões comportamentais, como essas lealdades invisíveis, elas vão passando de geração em geração. Sempre que algum ente, que algum familiar, que alguém que faz parte de um sistema se nega a incluir algo seu ou algo da família no seu coração, essa tarefa é passada adiante. Então, é importante que todos aqueles que são adultos se comportem como adultos no sistema familiar. Honrem aqueles que vêm antes e assumam digamos, o preço da própria vida, né? O risco da própria vida, ao que custa a nós e aqueles que vieram antes, para que aqueles que vieram depois não precisem mais sofrer e que a gente também se apazigue com essa situação, tenha essa situação pacificada no nosso coração, para que a gente possa um dia, lá na frente, olhar para trás e dizer um sim para todo mundo. Por isso que a constelação é um caminho. A gente começa de um passo de cada vez. Certo, pessoal? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Inicialmente esse vídeo vai estar compartilhado no meu Facebook, depois eu vou subir no meu canal do YouTube, para que todos possam ver e ter acesso, né, a essa reflexão que eu senti de compartilhar com vocês. Então eu peço que curtam, compartilhem, comentem, e se tiver alguma dúvida, é só me chamar, é só colocar no comentário aqui do vídeo, que a gente vai buscar sanar todas as dúvidas assim que possíveis, tá? Perfeito, pessoal, muito obrigado. Até a próxima, até o próximo vídeo, a próxima live, o próximo áudio, o próximo texto, certo? Muito obrigado, tudo de bom. Até mais.